Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 16 de fevereiro de 2026, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã. Segunda-feira. Dizem ser segunda-feira de carnaval, não é? Muita gente viajando, feriado, descanso. Isso é muito bom, né, gente? Desde que tudo seja feito na medida e na presença de Deus, não é? Sintam-se bem acolhidos. Vamos iniciar este nosso encontro nesta segunda-feira em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão. Saudações, meus irmãos. Quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se há alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nessa segunda-feira nós iniciamos em comunhão com a igreja, na liturgia diária, a reflexão da carta de São Tiago. Acontece que hoje e amanhã ainda nós estaremos nessa sexta semana do tempo comum, e na quarta-feira nós iniciaremos o tempo da quaresma. Então nós vamos dar uma interrompida nessa sequência e voltaremos lá mais para o meio do ano, quando acabar a quaresma, depois o tempo da Páscoa, retomaremos o tempo comum. Mas hoje e amanhã vamos iniciar com a igreja essa carta tão bonita, que é a carta de São Tiago. Essa carta tem um tom muito direto e pastoral, e ela não fica apenas no plano das ideias, mas ela insiste que a fé verdadeira aparece na vida concreta, né? Nas escolhas, no modo de falar, de trabalhar, de tratar o próximo, de enfrentar o sofrimento. Então, a tradição liga esta carta a Tiago, que é uma figura de grande autoridade na igreja de Jerusalém, um dos apóstolos, né? Ele é associado a uma espiritualidade sólida, uma espiritualidade prática, exigente, né? Onde a oração e a moral caminham juntas, né? Então, não é um texto para admirar, mas para se deixar corrigir, né? Tiago chama a comunidade a uma fé que não se divide entre Deus e os próprios interesses, né? É muito bonito. E essa perícope que nós ouvimos hoje, que é o início da carta, né? Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 11, né? Logo no começo, Tiago escreve as 12 tribos na dispersão, isto é, aos cristãos que estavam espalhados, vivendo pressões, inseguranças e provações, né? Ao longo da Palestina ali, né? Então a perícope, ela apresenta 3 eixos fundamentais, né? Muito interessante. Primeira coisa, as provações
não são sinal de abandono, mas são ocasião de amadurecimento espiritual, tá? Depois, a comunidade precisa pedir a Deus sabedoria para viver bem a provação, sem duplicidade interior, né? E por último, a fé precisa curar uma tentação antiga e também que é sempre atual, né? Medir a vida pela lógica das posses, né? Como se a segurança viesse do que passa, né? Os bens passam, a segurança da vida não está nisso, não é? Então é um começo programático, né? Tiago ele abre a carta ensinando como a fé se comporta quando a vida começa a exigir, né? Umas provações aparecem. Muito bem. Então vamos lá passo por passo, né? O texto começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, né? Saudações, né? Então, Tiago ele se apresenta como servo. Interessante, né? Ele não se apresenta com uma autoridade, né, que se impõe. Então, é uma identidade aqui teológica, gente. Quem pertence a Deus vive a obediência em missão, né? Então, essa palavra dispersão, né, as tribos da dispersão, essa palavra dispersão indica um povo que está espalhado, com fé vivida fora de um ambiente protegido, do templo, né, da Assembleia reunida. Então, o povo que vive no meio dos desafios culturais e sociais de maneira espalhada, né? Então, aqui começa já um exame simples e profundo para nós, né? Eu me considero servo, né? Eu me considero servo. Então, servo do Senhor ou servo do meu humor, da minha imagem, do meu medo, da minha pressa? Tá? Então, a fé, gente, ela amadurece quando eu me volto ao essencial. Eu pertenço a Deus. Minha vida precisa ser lida a partir disso. Inclusive quando eu estou disperso sem controle, sem chão, sem garantias, né? O eixo que deve reger, né, que deve estruturar toda a nossa vida é isso: eu pertenço a Deus, vim dele e para ele irei, né? Muito bem, depois o texto vai começar a partir do versículo 2, né, a exortar a comunidade. Meus irmãos, né, considerai um motivo de grande alegria o fato de passardes por provações. Ele fala considerai, né? Então aí essa palavra considerai, né, esse verbo, não descreve um sentimento espontâneo, mas uma decisão interior. Considerai, né? Um modo de interpretar a realidade. A alegria aqui não é prazer em meio a um sofrimento. Ninguém sente prazer em meio à dor, não é verdade, né? Mas é a certeza de que a prova pode gerar fruto, tá? Então a aprovação é aquilo que testa, que nos testa, né? Não é só sofrimento, mas situações que revelam que a fé, o que a fé realmente é, né? Então, o resultado é a perseverança, a constância, permanecer de pé sem abandonar a Deus, né? A meta é ser perfeito, ser íntegro, né? Não no sentido de impecável, mas de inteiro, não dividido, né? Gente, nessa vida nós nunca seremos impecável. Impecável vem da palavra, da palavra pecável, ou seja, vem da palavra pecado. Nós teremos pecados até o fim da vida. E a questão não é essa. A questão é estar todo inteiro e ser de Deus, mesmo na miséria e na fragilidade, né? É muito difícil nós entendermos isso. É muito difícil. Sabe por quê? Uma visão extremista e legalista da doutrina nos leva a interpretar a santidade, gente, né, como a ausência plena de delitos contra Deus, né? Ou seja, uma vida de santidade é uma vida sem pecados, né? Só que se a gente interpretar nessa visão extrema e legalista da doutrina, no fundo nós vamos estar dizendo: é impossível ser santo neste mundo.
Por quê? Porque ninguém, gente, consegue ficar sem pecar aqui, né? É claro que nós podemos evitar os pecados mortais, são os pecados mais graves, né? Mas o simples modo de nós vivermos, nós nos relacionarmos com as coisas, com o mundo, com as pessoas, já supõe fraquezas. Mesmo que sejam pecados veniais, aqueles mais simples, imperceptíveis, a nossa natureza foi corrompida, isso é doutrina. Então, eu confesso a vocês que isso me custou a me convencer disso mesmo, do que eu estou dizendo. Né? Me custou me convencer disso. A questão da santidade está para além de ser impecável. A questão da santidade está em ser inteiramente de Deus, mesmo na lama, na miséria, né, na fragilidade que nós carregamos em nós. Aí muda um pouco o conceito de santidade. Né? E aí vem a questão da provação. Né? A prova quase sempre nos empurra para dois extremos. Ou para revolta a Deus, Deus me abandonou, eu rezo tanto, e não sei o que, sabe aquelas coisas? Ou para o que nós podemos dizer anestesia. Eu não sinto nada, eu não espero nada. Nenhuma das coisas, de fato, é o ideal para nós cristãos. Tiago propõe um terceiro caminho, né, gente? Não é você se revoltar contra Deus pelo que você está vivendo, e não é você também fingir que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, você está sofrendo. Você está sofrendo e acabou. Então não é nenhuma das duas coisas. Tiago propõe um caminho terceiro, que é ler a provação como lugar de formação, de crescimento, de amadurecimento. Aí é uma terceira via, um terceiro caminho de interpretar o sofrimento. Olha que bonito isso, né? O que essa situação que eu estou vivendo está me revelando sobre minhas dependências, sobre meus apegos, sobre a minha pequenez? O que essa situação que eu estou vivendo está revelando sobre mim? Né? Onde eu costumo desistir por dentro? O que Deus quer tornar mais inteiro em mim diante dessa situação que eu estou vivendo? A minha paciência, a minha confiança, o meu amor, a minha verdade? Então a perseverança é uma obra silenciosa. Ela nasce quando eu continuo fazendo bem, rezando, sendo fiel, sem aplausos, sem sensação de prazer. Mas eu continuo lá. Isso que é perseverança. Porque eu sei que é o ideal. Né? Depois Tiago vai falar da sabedoria no versículo 5 em diante. E a sabedoria na Bíblia não é só inteligência, tá, gente? É a arte de viver segundo o coração de Deus. O discernimento prático para agir bem, né? Então Deus dá generosamente sem recriminar, diz Tiago. É só pedir. Ele não humilha quem pede. Ele não joga na cara as falhas. Né? Nós que fazemos isso. Você pode olhar, Deus não faz isso, não. O problema é pedir duvidando, diz Tiago. Né? E aqui não é uma dúvida honesta de quem busca, mas é uma duplicidade. Querer Deus como apoio, mas manter outros deuses como garantia principal. O coração dividido, ele é um sujeito duplo, instável, que quer duas seguranças incompatíveis. Eu confio em Deus tudo, mas eu quero fazer desse jeito que eu acho que vai dar melhor. Então você não confia em Deus, você confia em você. Você é o seu Deus, o seu ego. Né? E aí, colocando na nossa vida, muita instabilidade espiritual não nasce da falta de oração, mas nasce da oração feita com reserva interior. Senhor, eu confio, mas só até onde não mexer no que eu tenho como ideal, no que eu projeto. Então isso não é confiar, né? Então, pedir sabedoria, gente, com fé, conforme Tiago assim nos sugere, peça sabedoria, mas peça com fé. O que significa isso? É dizer assim, Senhor, eu quero ver com os teus olhos. Eu aceito a tua direção, mesmo se contrariar a minha vontade. Eu prefiro a tua vontade à minha pressa.
Isso é desafiador, gente. A fé, ela unifica. A duplicidade fragmenta, né? E aí Tiago faz a comparação com a onda do mar, né? A onda do mar é a imagem de quem vive, gente, é o sabor das notícias, das opiniões, das comparações, dos impulsos. Então, a cura é pedir sabedoria e praticar um gesto de unidade, né? Escolher Deus como referência maior para nós, né? E depois a última parte do texto, que é os versículos do 9 ao 11, né? Tiago, ele não romantiza a pobreza, nem demoniza a riqueza, como se fossem por si virtudes ou pecados. Até porque nós sabemos, né, gente? Tem pessoas que são ricas e são muito generosas e humildes. E tem um pobre que tem o nariz tocando nas alturas das nuvens dos céus, né? Então isso é muito relativo. Tiago não quer fazer esse tipo de comparação, tá? Ele toca num ponto espiritual. Onde está a glória? Isto é, o motivo de segurança, de identidade. A pessoa humilde, gente, como diz Tiago, glorie-se de sua elevação. Olha só. Então, Deus, ele eleva o pequeno, dá-lhe dignidade e herança em Cristo. O rico, glorie-se de sua humilhação. Isto é, aceite a verdade de que suas posses não são o fundamento e que ele também depende de Deus. Então, a imagem da flor que murcha, né? Ou seja, colocar a confiança plena no meu poder, nos meus bens, naquilo que eu sou, que eu possuo. Ele faz a comparação com uma flor que está vicejante, está belíssima, mas que em pouco tempo ela murcha. Então, essa comparação, essa imagem da flor que murcha, sublinha a fragilidade do que é externo. Não é? Aqui Tiago mexe num nervo exposto, nós podemos dizer assim. A tendência de achar que a vida resolvida, ou seja, a vida com dinheiro, a vida com saúde, a vida estável, é uma vida garantida. E não é, gente. Quem tem dinheiro pode perder, quem tem saúde pode adoecer, né? Quem tem amigos pode perdê-los, né? Não há nada estável nessa vida, não há nada garantido. Então, para quem vive a humilhação da escassez, Tiago lembra que a sua identidade não é o que falta, mas o que Deus já deu. Aquelas pessoas para as quais faltam tantos bens materiais, essas pessoas devem olhar e elas possuem coisas que ninguém pode tirar delas. Não há ser humano que esteja próximo de Deus que não seja possuidor de alguma coisa. É muito bonito isso. Então a fé impede que a pobreza vire vergonha ou destino. Então, para quem vive a tentação da autossuficiência, né? Tiago lembra que a riqueza ela pode virar uma forma de cegueira, porque ela dá a ilusão de que eu não preciso converter meu coração, não preciso de Deus. Essa flor que murcha não é condenada por ser flor. Ela é lembrada de que ela não é eterna. Assim, nós também, né, gente? Tudo o que é aparência, status, controle, estabilidade humana, tudo isso murcha diante do sol das mudanças da vida. O que permanece é a vida colocada em Deus, né? Então é um texto muito bonito hoje, a igreja nos entrega para começarmos a nossa semana, não é? O que a gente aprende com esse texto de hoje? Que a provação ela pode ser escola, não sentença. Nós enxergamos, a maioria das vezes, a provação, a dificuldade, o sofrimento como um castigo. Mas ela pode estar sendo uma escola. Tudo depende do jeito como eu olho minha vida, né? Em meio a situações difíceis da vida, peçamos a Deus a sabedoria, peçamos com fé. Não só para entender, mas para agir bem, porque tem coisa que a gente não vai entender, mas a gente precisa agir bem, não é? Peçamos a Deus um coração íntegro, inteiro, não dividido, né? Não dividido com as nossas ambições, com os nossos ímpetos, intuições, né? Peçamos a Deus também o dom da humildade,
mesmo em meio às nossas posses, aos nossos sonhos, porque isso não é problema para ninguém. Isso não é problema. A questão é ter humildade nessas situações e ocasiões. Isso é uma arte. Se alguém enriqueceu de bens, o dinheiro, as posses, mas a humildade é o seu carro-chefe, essa pessoa é um artista. Essa pessoa é o ideal que Deus hoje está nos apresentando. Né? Será que a gente está compreendendo bem essa palavra de hoje? Né? Então, gente, vivamos essa palavra, refletamos sobre ela. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, segundou, né? Segunda-feira de carnaval, desejo a vocês que estão em clima de feriado, né? Apesar que é ponto facultativo o carnaval, né? Mas vocês que estão em clima de feriado, desejo um bom descanso, né? Rezemos bastante nesses dias. Tudo é para ser motivo de alegria, né, gente? Mas tem muita gente descabeçada, né? Infelizmente. Então, cuidemos-nos, prudência, oração e vamos caminhando junto. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.